Olá, eu sou Vivian Rio Stella, sou doutora em Linguística pela Unicamp e sou idealizadora da VRS Cursos, que é uma empresa que existe há 7 anos atendendo clientes em diversos lugares do Brasil e temos um lugar, um espaço, nosso espaço criativo e colaborativo em Jundiaí. E nós fizemos uma parceria muito feliz com a Nelson Fult para levar um dos nossos programas sobre aprendizagem ao longo da vida lá para a biblioteca. Nosso primeiro encontro seria agora no dia 26 de março de 2020 e ele não vai acontecer porque estamos todos isolados socialmente por conta do coronavírus, da pandemia que acontece aí no mundo inteiro. Então, já que nós não podemos nos encontrar pessoalmente naquele auditório incrível para trocar muitas ideias sobre aprendizagem ao longo da vida, eu tô aqui para te contar um pouquinho como seria esse nosso encontro e deixar mensagens para você refletir nesse momento em que você está aí na sua casa e pode aprender bastante, inclusive, nesse momento. Então, esse é um programa que tem como finalidade tratar de como a gente precisa se reinventar continuamente. A gente está vivendo exatamente isso: negócios sendo reinventados, formatos de entregas de produtos e serviços, de comunicação com as pessoas. Tudo tem sido transformado. Até a educação, afinal de contas, as crianças estão em casa, mas estão recebendo atividades para fazer. Então, tudo que foi deixando para depois de acontecer no mundo digital tem que acontecer aqui e agora e não foi em doses homeopáticas. Todo mundo de repente está dentro de casa e precisa continuar aprendendo, continuar trabalhando e aprender novas formas de trabalho também nesse novo cenário que a gente espera que volte ao normal, mas a gente nunca mais vai voltar da mesma forma. Aquilo que der certo nesse momento, a gente vai levar também para o momento pós-pandemia. E aquilo que não funcionar, a gente pode rever, criar novas formas de fazer para enfrentar os novos desafios que virão. Então é nesse cenário que o conceito de lifelong learning é ainda mais presente, ainda mais pulsante, eu diria. Então, o que é lifelong learning? É a aprendizagem ao longo da vida. Então, não faz sentido a gente achar que porque eu tenho uma faculdade, eu fiz um curso, eu não vou mais aprender. A gente aprende observando, a gente aprende ouvindo, a gente aprende conversando, a gente aprende também fazendo cursos online, presenciais, indo a eventos, enfim. Então, a aprendizagem ao longo da vida significa nós aprendemos em todos os momentos. Precisamos ter um olhar atento, um olhar curioso, um olhar focado na habilidade que a gente quer aprender, em repertórios que a gente precisa ter para lidar com esse mundo tão complexo, tão ambíguo, tão volátil que a gente está sentindo realmente na pele nesses últimos tempos. Na nossa primeira aula, são várias aulas, a gente espera te ver nos próximos meses, vamos ver se tudo dá certo. São as últimas quintas-feiras do mês, cada aula tem um tema especial. E na primeira aula, que seria agora 26 de março, eu trataria com vocês sobre a única constante, a mudança. Quer tema mais interessante do que esse para esse momento? E a ideia é falar para vocês sobre esse aspecto muito baseado no livro do Yuval Noah Harari, que é o livro 21 lições para o século 21. Então, não sei se você conhece esse autor, esse livro. O Yuval Noah Harari é um historiador israelense que publicou vários livros, tem uma trilogia já. Então, é o Sapiens, que foi o primeiro livro em que ele relata a história da nossa espécie, resgata muito sobre narrativas, composição da sociedade e traz muito para a discussão o que nos constitui como seres humanos e como é que a gente dialoga e interage entre nós e com o universo, com a natureza. Depois veio o Homo Deus, que é um livro bem desconcertante, é um livro que vai tratar do futuro, então ele vai do passado para o futuro, e nesse futuro ele vai dizer sobre como é que a nova espécie vai ser, esse novo homem que vai ter inevitavelmente uma interface com biotecnologia. A gente hoje em dia vê que os algoritmos dominam o nosso dia a dia e não é uma coisa distante, basta pensar se você assiste Netflix, Globoplay, tem lá, você assistiu essa série ou esse programa, sugerimos esse outro, as pessoas também viram esse outro, isso já é algoritmo, já é inteligência artificial, já é a máquina entendendo o nosso comportamento. E nesse livro Homo Deus ele vai mostrar muitas discussões sobre um futurismo, não é futurologia, uma ciência, meio não sei de onde está vindo, mas um futurismo, um exercício de pensar
lá na frente como vai ser essa nova espécie, como deve haver um grande embate entre o Homo sapiens, nós como a gente entende o ser humano hoje, e como será esse ser humano que vai ter interface de biotecnologia como chips e muita dependência mesmo da tecnologia para existir, para se relacionar, para interagir. A gente está vendo isso agora, né? Todo mundo interagindo mais nesse digital. E aí, o 21 lições para o século 21 é um livro que vai falar sobre o aqui e agora. Então, Yuval Noah Harari vai dizer justamente isso. Ele foi do passado para o futuro, e aí no meio tem o 21 lições para o século 21. Se você quiser ler esse livro durante o isolamento social, durante a quarentena, eu te recomendo ler, mas leia em doses homeopáticas. Essa é a minha sugestão para você. Eu li em doses homeopáticas, reli algumas partes também, porque ele nos desconcerta bastante, assim como o Homo Deus também. A gente às vezes não para refletir como o excesso de informação nos cega para muitas coisas, para muitas reflexões, e o Yuval Noah Harari vai falar que a gente, em meio a tanta informação, precisa de clareza. A ação de um indivíduo pode impactar a vida de todo um planeta, e a gente está vendo isso na pele. Além disso, ele vai mostrar muito como existem narrativas que tiveram sucesso e narrativas que fracassaram depois de um certo tempo, como essa da gente ser livre para ir e vir e conquistar os próprios objetivos e que o mercado se regula. Então ele vai dizer essa narrativa neoliberal ela está fracassada, essa é a visão dele, e ele vai dizer qual será que é a narrativa que vai existir daqui em diante. E essa é uma pergunta que eu te faço, né? Qual será que é a narrativa que vai sobreviver depois de uma pandemia como essa? Então, vale a pena você ler em doses homeopáticas. Esse é um livro que são, então, 21 lições, são 21 capítulos. Ele foi sendo composto a partir de textos que o Yuval Noah Harari preparou para aulas, para seminários, para palestras, e ele compilou, então, num livro, procurou fazer uma unidade. E são 5 partes nesse livro. Então, primeiro tem o desafio da tecnologia, e o interessantíssimo dessa parte do livro é que ele vai falar sobre desde os carros autodirigíveis, que são o futuro e o futuro próximo na visão dele, e a gente vê isso fora do Brasil também já mais evidente do que aqui mesmo no Brasil, e o impacto disso em relação à cadeia de transporte, à cadeia logística, à vida dos motoristas, como vai ter uma decisão no carro de tem uma criança ali na frente, eu preciso frear, mas o frear bruscamente pode impactar na minha própria vida, mas eu quero salvar aquela criança. Como é que isso está programado? Isso, né, no carro autodirigido. Também ele vai discutir sobre as profissões que vão ter impacto, e parece que a gente imagina muito um impacto para profissões que são mais de trabalho processual e automatizáveis, mas ele vai dizer que médicos, advogados, artistas, músicos, todos vão ter sim impacto pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, acho que vale a gente pensar, diante desse cenário, olha a relevância da gente estar sempre se reinventando, sempre aprendendo, sempre tendo novos repertórios. E uma discussão que ele faz num dos capítulos dessa parte do livro é sobre, vamos supor, um piloto de drone. Ele teve que aprender a ser piloto de drone porque é uma tecnologia nova. E aí, de repente, muda a tecnologia e não precisa ter piloto de drone. Para ele se reinventar, vai levar algum tempo, ele vai precisar fazer cursos, vai ter que aprender várias formas por meio de várias leituras, estima-se aí uns 2 anos, 3 anos para ele poder ser capaz de atuar num novo emprego. O que ele vai fazer nesse tempo? E essa é uma discussão. Então, como é que a gente vai trabalhar em termos de suporte, e aí pensando em governos, qual suporte o governo vai dar para as pessoas se reinventarem, como é que as pessoas podem antever também que profissões estão mais fadadas a serem substituídas por programação, por inteligência artificial, por hackeamento de informação também, e quais aquelas que vão ser mais longevas, quais aquelas que você vai ter que se reinventar, mas não de forma tão drástica assim. Então é um capítulo, aliás, uma parte do livro bem interessante, pensando no futuro do trabalho, mas ele vai discutir questões bastante filosóficas, bastante impactantes para a nossa vida como espécie, como ser humano.
Então tem o desafio da política, e aí ele vai falar sobre essa ausência de lideranças, o que os líderes políticos podem interferir para essa complexidade global que a gente vive. A gente está vendo muito disso, né, nessa pandemia. O próprio Yuval Noah Harari fez uma declaração recentemente em um texto sobre a pandemia, que ele vai falar que a gente não deveria fazer muros, então os governos estão murando tudo, e ele fala que a gente deveria atuar de forma mais colaborativa, e a gente também vê exemplos disso muito latentes da colaboração nesse momento de pandemia. Tem uma outra parte do livro sobre desespero e esperança, então ele vai falar sobre religião, sobre fé, sobre vários aspectos que nos compõem como sociedade e como isso também pode ser repensado, revisto à luz do futuro, e ele vai sempre pensar numa projeção para 2050, e então a gente tem 30 anos aí de muita transformação, basta pensar como é que era a nossa vida em 2000, há 20 anos, 2010, nem existia smartphone como a gente entende o smartphone hoje. Celulares eram bem mais arcaicos, né? Bem menos complexos do que hoje em dia. A gente tem um computador na mão hoje em dia. Então imagine daqui 30 anos como vai ser complexa a nossa relação entre as pessoas e com religiosidade, espiritualidade e toda a questão de esperança que nos move. Bom, tem uma parte sobre verdade, e ele vai falar muito sobre fake news, a necessidade de ter poder de visão crítica, de senso crítico, entender o que está havendo quando tem fake news, quais são os jogos políticos e de poder que estão na base dessas trocas de informação. E aí um que eu acho um pouco mais acalentador, não à toa é a última parte do livro, que é sobre resiliência, e ele vai falar de meditação, vai falar sobre educação, e é claro que eu quero te falar sobre um pouquinho mais sobre esse capítulo de educação, porque ele vai dizer que as escolas, as universidades, as próprias empresas, quando também levam a aprendizagem para o seu ambiente de trabalho, precisam se reinventar. Ele vai falar muito sobre 4 Cs, que são as 4 competências do futuro. Não só ele diz isso, a Kate Davidson, que é uma estudiosa do tema, também fala disso. O NEA, que é uma fundação, uma associação americana que vai falar sobre competências do futuro, vão falar desses 4 Cs, que são comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade. Então note que ele vai falar assim, como é que a escola pode ainda hoje replicar o modelo do passado, que é o modelo de seriar as pessoas por idade e ter grades muito fechadas de disciplinas, prover muito conteúdo e não desenvolver habilidades para a vida. Então é justamente essa ideia de aprendizado ao longo da vida. A escola, mas não só a escola, não só a educação formal, mas também a educação informal que acontece em todos os momentos da nossa vida, serem cada vez mais voltadas para o indivíduo cidadão, atuante no mundo, que tenha voz, que seja visto, e isso faz toda a diferença quando a gente pensa aí a educação formal fomentando e ajudando esse desenvolvimento desse tipo de competência. Então acho que vale a leitura desse livro para você, é um convite, na verdade, nesse vídeo para você ler esse livro, ir atrás da sua própria aprendizagem, de repente aproveitar esse momento de isolamento social não só para ler esse livro, mas também para aprender coisas novas, fazer coisas novas. Eu sei que muitos estão fazendo muitas coisas pela primeira vez, seja pedir um delivery de açougue porque não quer ir até o açougue, mas precisa receber carne em casa, seja simplesmente pensar numa forma de receber o medicamento que é necessário para a sua saúde, ou se relacionar com as pessoas da sua família por meio de um Zoom, que é uma ferramenta que vem sendo muito usada, para fazer um almoço de domingo sem que ninguém tenha que correr risco de saúde, se ver minimamente, conversar minimamente de uma outra maneira, em vez de ficar tão isolado socialmente. Então esse é o meu convite para você, tente pensar aí com uma forma de aprender. A gente vai ser cada vez mais instado a aprender, isso já é latente há algum tempo, mas é ainda mais urgente hoje em dia. E eu te espero que seja em breve, que a gente se encontre presencialmente lá na Nelson Fute para esse programa acontecer e nós podemos juntos aprender ao longo da vida. Te espero e um bom isolamento social para todos vocês. Fiquem bem e contem com a VRS Cursos também. A gente está lá para conversar com vocês no online. Temos uma programação interessante. Estou à disposição sempre.